Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Dando prosseguimento à nossa série de vídeos sobre o JavaScript orientado a objetos, nós vamos trabalhar agora com a implementação de métodos acessores. São métodos que são super importantes quando a gente trabalha com a programação orientada a objetos. Os métodos acessores são os métodos que nos permitem ter acesso a atributos ou propriedades da nossa classe. Nós temos, por exemplo, a classe pessoa com os atributos nome, idade, peso, altura e IMC. Todos esses dados a gente já viu em aulas anteriores como fazer o acesso deles, que é utilizando o nome do objeto, no caso, por exemplo, pessoa1, ponto, nome da propriedade. Se a gente fizer isso, a gente consegue ter acesso ao conteúdo. Se a gente colocar o sinal de igualdade, a gente consegue atribuir valores. Ou seja, a gente consegue setar valores, que é configurar valores, alterar valores, e a gente consegue acessar valores, que é pegar valores. Em programação orientada a objetos, existem dois nomes específicos para essas ações. A ação de configuração de dados para um atributo, ou seja, definir dados ou valores para um atributo, a gente chama de set, que é setar ou configurar. E a ação de pegar dados de um atributo, ou seja, ter um retorno de dados de um atributo, a gente chama de get, que significa pegar. Então existem os métodos getters e os métodos setters dentro das classes. Para todos os atributos, geralmente é interessante que a gente crie os métodos getters e setters na medida do possível daqueles atributos que a gente quer dar permissão para acesso e alteração. Vamos criar os métodos get e set para que a gente possa ter acesso a alguns atributos da nossa classe. Eu não vou fazer para todos, eu vou fazer apenas para alguns deles especificamente. Se você quiser criar um método get, que é o método usado para poder pegar uma informação. Lembre-se que get significa pegar, que é retornar uma informação. Você utiliza a palavra reservada get, basicamente. Você coloca o nome do atributo que você quer pegar, mas aí você não precisa colocar um underline. Vamos supor que eu queira pegar o nome. Daí, deixa eu dar só um espacinho só para poder ficar mais organizadinho. Se eu utilizo o método get, observe, a palavra reservada get, nome, significa que eu quero pegar o atributo nome da minha classe. Tudo bem? Eu posso deixar assim ou com espaço, sem problema. Então, se eu quiser pegar, eu tenho que ter uma resposta. Então, eu preciso de um return. Eu quero que o JavaScript me retorne desta classe, ou de objetos criados a partir desta classe, eu quero que me retorne o nome. Então, se eu crio get nome, abre e fecha parênteses, e abro e fecho chaves, eu consigo criar o nosso método get para poder pegar o atributo nome da minha classe pessoa. Eu posso fazer isso, por exemplo, também para o IMC. Vou fazer, para efeito de exemplo, só desses dois por enquanto. O método get do nome e o get do IMC. Se eu quiser trabalhar com a alteração de dados, eu tenho que trabalhar com o método set, que significa configurar, editar, alterar. E aí também a gente faz a mesma coisa. Utiliza a palavra reservada set, nome, abre e fecha chaves aqui, só que porém ali dentro eu tenho que colocar o valor que eu quero definir. Tá? Aí aqui dentro do set, basicamente o que eu vou dizer? Para esta classe, ou seja, para objetos partindo desta classe, eu quero pegar o atributo chamado underline nome e definir o valor que eu vou passar aqui dentro. Tá? O nome que vai ficar aqui, a gente pode colocar o nome que a gente quiser. Tá? Eu posso colocar aqui novo nome. Acho que fica até mais explícito. Então eu posso setar para o nosso atributo nome um novo nome. Ou seja, para o atributo nome desta nossa classe, eu vou passar um novo nome. Eu posso fazer isso com qualquer outra informação aqui do nosso projeto. Eu vou fazer aqui, por exemplo, para a idade. Eu poderia fazer também ali para o IMC, tá? Mas eu não quero fazer para o IMC. Nova idade. Para a idade. E aqui nova idade. Então, nós temos aqui idade, set idade.
Até aqui, acredito que esteja tudo ok. Então, em princípio, nós definimos o método get, que é para poder pegar, e o método set, que é para poder alterar. Vamos fazer o uso dessas informações. Então, eu vou fazer aqui, imediatamente abaixo delas, por exemplo, pessoa 1 ponto, eu posso colocar aqui nome. Com isso, eu posso pegar. Então, se eu fizer console.log de pessoa 1.nome, eu consigo pegar o nome da pessoa. Eu vou até concatenar aqui com o texto para poder ficar mais bonito. Então, eu vou fazer um console.log do nome da pessoa 1. Tudo bem? Vou fazer isso também para idade. Vamos aqui pegar a idade e vamos pegar o IMC da pessoa. Então, do objeto pessoa 1 eu vou pegar o nome, do objeto pessoa 1 eu vou pegar a idade, do objeto pessoa 1 eu vou pegar o IMC. Feito isso, observem que eu tenho aqui nome, idade, aparece como indefinido e aparece aqui o IMC. Vamos averiguar aqui um erro que tem aqui da idade na linha 59, ou seja, da linha 59 eu não estou conseguindo acessar diretamente a idade, ou seja, pegar a idade. Mas se vocês observarem, pessoa 1 tem 40, que é a idade. Mas a gente não tem um método get dela. Então vou fazer aqui um método get para poder pegar a idade. Observe, get idade, return idade desta classe ou de objetos que partem desta classe. Feito isso, observe que agora já aparece o nome Edson Maia, idade 40 e o MC corretamente. Ou seja, se eu quiser acessar informações, eu preciso do método get, que é para poder pegar. Então é interessante que eu crie o método get, nome, idade, peso e altura, para que eu possa ter de todos os elementos aqui do meu projeto. Eu vou criar logo aqui do peso, tem que ser um underline peso aqui, e vou criar de altura. Mesmo esquema. Tenho agora aqui os métodos get, para poder pegar nome, idade, peso, altura, e inclusive para poder pegar o IMC, como nós já estávamos vendo nos exemplos anteriores. Já o método set, observem que no método set eu tenho que utilizar aqui um parâmetro que vai ser um novo valor a ser atribuído. Eu só fiz aqui por enquanto para nome e para idade. Então, até aqui está tudo funcionando beleza. Vamos fazer os testes do set. Então, se eu fizer o seguinte, se eu falar que pessoa 1.nome é igual a Edson Lopes, eu estou setando um novo valor para Edson Lopes. Se eu falar que pessoa 1.idade é igual a 39, eu estou setando uma nova idade para a pessoa 1, que é Edson. Se eu fizer os consoles.logs, aqui abaixo, ou seja, aqui eu mudei o nome para Edson Lopes e mudei a idade para 39. E aqui embaixo eu estou mandando escrever de novo em tela. Deixa eu só tirar o IMC aqui. Por enquanto não importa o IMC. Vou salvar as alterações, vou retornar. Observem que o nome era Edson Maia, 40 anos, e agora é Edson Lopes, 39 anos. Então, a gente só está conseguindo fazer esses tipos de alterações porque a gente tem o método set definido. Eu vou fazer a alteração aqui, por exemplo, de peso. Eu vou indicar que o peso é 80 quilos. E vou fazer um console.log aqui abaixo da declaração e vou fazer um console lá também antes, para que a gente veja o peso anterior à alteração e o peso após a alteração. Com isso, depois de salvo, observem que o nome é Edson Maia, idade 40, IMC 27, peso 84,5. Nome é Edson Lopes, idade está peso 84,5. Observem que eu não consegui fazer a alteração do peso neste ponto aqui. Apesar de eu ter colocado, eu não consegui alterar. Por quê?
porque eu não tenho o método set para peso. Mas se eu vier aqui criar um set para poder alterar o peso, que vai ser o novo peso, que vai ser atribuído aqui para underline peso, observe, set peso, novo peso, para o atributo underline peso desta classe ou de objetos oriundos dessa classe, eu vou passar um novo peso. Feito isso, salvei no Ctrl S. Se eu for lá no meu navegador atualizar, observem que o peso era 84.5, agora o peso passou a ser 80. Ou seja, os métodos get e os métodos set, eles são métodos usados para a gente poder controlar a manipulação de atribuição e acesso aos valores que fazem parte dos atributos aí da sua classe. Eu vou criar aqui os outros métodos set, que a gente já fez para o peso. Vamos fazer aqui também para a altura, que vai ser nova altura. E a gente poderia fazer também ali para o IMC, mas eu acredito que nome, idade, peso e altura está mais do que suficiente. E para pegar o IMC a gente precisa, mas setar o IMC a gente não precisa de um set IMC. Por que a gente não precisa de um set IMC? Porque o nosso calcule IMC, na prática, ele é a mesma coisa que um método set IMC. Nele a gente está setando o IMC de fato ali da nossa classe. Então é como se a gente estivesse fazendo aqui também, né, essa definição. Ele é equivalente a um set IMC. Tudo bem? Então nós vimos na aula de hoje como trabalhar com os métodos get e set. São métodos super importantes. Eu recomendo que vocês leiam com cuidado o código, façam os testes, exercitem para poder fixar bem o conceito acerca disso. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!